Muito boa noite, amados. Estamos iniciando mais um momento de reflexão dentro da palavra do Senhor. Eu convido você para que juntos apresentemos ao Senhor uma oração. Oremos. Pai bendito, Deus de todo amor e de eterna graça, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, suplicando, Senhor, as Tuas misericórdias sobre nós. Nós te pedimos que, mais uma vez, nos agracies, Senhor, com entendimento acerca da porção da Tua palavra que temos diante de nós, para que assim, Senhor, sejamos edificados para a honra e glória de Teu santo nome. Também, Senhor, colocamos diante de Ti as nossas necessidades urgentes, ó Pai, e também aquelas que Tu bem conheces e que nós mesmos não conhecemos. Mas sabemos, Senhor, que tudo está debaixo do Teu controle. Confiados no Teu amor e na Tua misericórdia, Senhor, nós estamos aquietando o nosso coração, Senhor, na certeza de que Tu estás olhando por nós. Abençoe, Senhor, a Tua igreja como agência do Teu reino, para que o Teu nome e o Teu evangelho sejam sempre proclamados, Senhor, sem empecilhos. Assim é a nossa súplica, sempre, no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o texto que temos para a nossa meditação nesta noite está no capítulo de número 12 do Evangelho segundo Lucas, do verso 1 até o verso de número 21. Diz assim o texto: Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Meus queridos, nós vimos na última terça-feira, nós vimos o Senhor Jesus falando, pronunciando aqueles ais contra os fariseus e contra os escribas ou doutores da lei, intérpretes da lei aqui.
E nós vimos que Jesus falou bastante sobre a hipocrisia deles, sobre aquilo que era aparente, ou a preocupação deles com aquilo que era aparente, mas uma falta de preocupação com aquilo que era interior, aquilo que deveria ser também uma preocupação, ou seja, eles tinham uma preocupação com aquilo que podia ser visto pelos homens, mas se esqueciam de que Deus estava observando-os, de que Deus estava atento a eles. Agora nós vamos olhar para o complemento disso, nesse capítulo de número 12. O texto começa nos informando que milhares de pessoas se aglomeraram, e o texto ainda é enfático em dizer que a ponto de se atropelarem umas às outras. Mas Jesus vai se dirigir especificamente, ou como diz Lucas, antes de tudo, aos seus discípulos. E então ele vai fazer aqui uma série de 7 assertivas, de 7 declarações muito fortes aqui, que nós vamos observar. A primeira delas está ainda nesse verso primeiro, quando ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vejam, dentro daquilo que ele falou anteriormente, no capítulo de número 11 aqui, Jesus alerta aos seus discípulos para que tenham cuidado com esse fermento. O fermento é algo que nós sabemos que, como Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, é algo que leveda toda a massa, é algo que faz inchar, é algo que tem um efeito que é notório. Então, Jesus está falando a respeito desse cuidado que se deveria ter, o que se deve ter, com aquilo que os fariseus faziam. A hipocrisia é aparentar ou fazer aparecer algo que não corresponde de fato à realidade. A hipocrisia tem a sua, digamos, a sua ligação direta com um ator, ou aquele que representa um papel. Então, é isso que Jesus está dizendo, essa que é uma tendência humana, às vezes, de aparentar, de se preocupar com as aparências, de se preocupar com aquilo que é aparente e não com aquilo que corresponde, de fato, à realidade. E a segunda, se a gente vai dessa direção, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Em outras palavras, não há nada que seja oculto ao Senhor, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sonda os corações, aquele que conhece, como diz o salmista, a palavra antes que lhe chegue à boca. Então, isso pode ser ocultado dos homens, mas não pode ser ocultado do Senhor. Então, no verso de número 4, nós temos mais uma declaração forte do Senhor Jesus. Ele diz: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Vejam, Jesus está falando anteriormente daquilo que vai ser revelado. Evidentemente que ele está se referindo a um dia de acerto de contas, um dia em que Deus vai apresentar todas as coisas, que todas as coisas serão claras, serão conhecidas. E agora ele está falando também desse juízo, mas ele está falando de algo mais para os seus discípulos, mais específico. Vejam que no capítulo 11, nós terminamos com aquele intento ali dos escribas e dos fariseus de matarem o Senhor Jesus. Eles procuravam um motivo para acusá-lo. Então, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos
aquilo que também eles, que aconteceria com eles por serem seguidores do Senhor Jesus. Vale lembrar, queridos, que nós temos já no livro de Atos várias situações de perseguições aqui aos cristãos, mas isso foi evoluindo e há registros. Joséfo, por exemplo, registra nos seus escritos. Joséfo, um historiador judeu, não cristão, e ele registra nos seus escritos que houve uma tentativa de se matar, ou um plano para matar Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Nós conhecemos lá o martírio de Tiago, o apóstolo, conhecemos o martírio de Estevão, e várias outras situações de perseguições ali, mas isso vai evoluindo até que no 2º século depois de Cristo, o simples fato de se declarar cristão já era motivo para ser condenado à morte, já era considerado um criminoso e um forte criminoso. Então, essas perseguições sempre estão aqui na mente do Senhor Jesus para os seus discípulos. E ele então começa a consolá-los. E como? Primeiro ele diz que eles deveriam temer uma realidade, não temer aqueles que matam o corpo, mas depois disso não podem fazer mais nada, mas temerem aquele que depois de matar, tem poder de lançar no inferno. E diferente do que há, em geral, no imaginário popular, não é Satanás quem tem esse poder, mas o próprio Deus quem tem esse poder. Inclusive de lançar o próprio Satanás no inferno, e assim o será, conforme as Escrituras Sagradas. Contudo, queridos, é importante que o Senhor Jesus está mais uma vez nesse Evangelho de Lucas colocando as coisas na sua devida ordem de prioridade, colocando as coisas no seu devido lugar. O reino de Deus é sempre mais importante do que o reino material. Vamos colocar de uma outra forma. A vida aqui, ela é limitada e não há nada que podemos fazer com relação a isso. Em algum momento nós partiremos deste mundo, seja mais cedo ou seja mais tarde. Então, a verdadeira e grande preocupação de todo ser humano deve ser com a eternidade, com aquela vida que não se acaba, aquela existência que é para todo sempre e onde se passará a eternidade. É isso que Jesus está colocando aqui. E ele continua consolando seus discípulos, mais uma declaração. Verso de número 6, ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Vejam, talvez seja muito preciso aqui a indicação de pardais, mas o fato é que estes pássaros eram vendidos tanto para os pobres quanto para os ricos. Para os pobres, muitas vezes eles serviam de alimento, para os ricos serviam apenas como distração. Contudo, o pouco valor desses passarinhos aqui é o que está em evidência aqui. Mas Jesus completa, entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Vejam, a questão aqui é que Jesus está falando, o ser humano, ou vocês, valem mais do que esses passarinhos. Mas mesmo esses passarinhos que valem tão pouco e que morrem, muitas vezes para servirem de alimento para pessoas, ou morrem nas mãos daqueles que, às vezes, o faziam simplesmente por diversão, seja qual for a situação, Deus não se esquece de nenhum deles. Então, o que Jesus está dizendo é, quanto mais vocês, que são seres humanos, verso 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vejam, o controle de Deus é absoluto. É esse o consolo que vem na boca do Senhor Jesus. Não é o fato de que Jesus ou que Deus vai livrá-los da morte, mas o fato de que Deus está no controle daquela situação e que isso não passa desapercebido por Ele. Nós vimos isso anteriormente,
quando Jesus falou dos profetas que morreram, eram homens tementes ao Senhor, que estavam a serviço do Senhor e que foram assassinados nesse ofício, mas não foram esquecidos e a vingança vem da parte do Senhor. Então, mas mais do que isso, Jesus está falando também das recompensas que vêm em relação a isso. E é nesse sentido que ele vai falar no verso de número 8 agora, dizendo: digo mais a vocês, e mais uma afirmação: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Sim, há duas classes aqui: dos discípulos, daqueles que seriam, como Jesus mesmo havia anunciado quando ele disse, vamos lembrar lá do capítulo 11, quando ele disse no verso 49, por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. É isso o assunto aqui. Jesus está falando também do juízo que viria sobre aqueles que matavam. Verso 50, ele diz: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Então, Jesus está falando daqueles que o confessam, daqueles que recebem a Ele como Salvador e como Senhor, que estão ao seu serviço, que muitas vezes vão morrer por causa disso, mas que terão a sua recompensa, mas também daqueles que são os perseguidores, daqueles que negam o Senhor Jesus, que rejeitam o Senhor Jesus e que também terão a sua recompensa, a sua justa recompensa. Verso 10, outra declaração: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Esta é uma declaração que aparece tanto em Lucas, quanto em Mateus, quanto em Marcos, em ocasiões distintas, mas o sentido continua o mesmo, permanece inalterado aqui. A questão aqui é: Jesus não está falando, em primeiro lugar, que não é pecado dizer uma palavra contra o Filho do Homem. Ele diz simplesmente: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Ou seja, é um pecado, mas um pecado capaz de ser perdoado. Contudo, ele está falando de algo que não pode ser perdoado. E o que é? Para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Blasfemar aqui não é dizer um palavrão, não é dizer um xingamento, mas é rejeitar. Esse é o sentido que nós encontramos no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos isso fica mais evidente, mas é o mesmo sentido aqui. É rejeitar o testemunho que as Escrituras Sagradas, que o próprio Deus, que o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a obra do Espírito Santo, que é o testemunho do Espírito Santo, dão a respeito de Jesus como o Filho de Deus, como isso que aconteceu com os escribas e com os fariseus, isso que aconteceu com aquelas cidades dos judeus que olharam para os milagres, os sinais que foram feitos nelas e se recusaram a crer que Jesus era o Filho de Deus, contra aqueles que nós encontramos no capítulo de número 11, que vendo os sinais, os exorcismos que Jesus fazia, diziam: ele faz isso pelo poder de Beelzebu ou pelo poder de Satanás. Então, isso é rejeitar, isto é chamar o Espírito Santo de mentiroso, é rejeitar o testemunho que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, dá a respeito de Jesus. Não só da palavra de Deus, como dos sinais que foram feitos. Todas estas coisas eram obra do Espírito Santo, atestando que Jesus é o Filho de Deus. E quando se rejeita esta verdade, então não há perdão. Isto é algo que é realmente imperdoável por parte do Senhor. Verso de número 11.
quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Preste atenção, queridos. Muita gente usa esse texto de uma forma completamente equivocada, dizendo que o momento de falarmos, de pregar, ou um pregador para falar, ele vai receber ali uma revelação especial do Espírito Santo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele é muito específico aqui, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, ou seja, quando os levarem para quê? Para julgamento, para matar. Esse é o contexto aqui, não se pode isolar o texto do contexto. É isso que Jesus está falando desde o início aqui, daquilo que aconteceria, é aquela previsão que ele mesmo fez lá no capítulo de número 11. Então, ele está dizendo, nesse momento, vocês não precisam se preocupar. O Espírito Santo dará a vocês, ele ensinará naquele momento as coisas que vocês devem dizer. E isso nós vimos no livro de Atos, por exemplo, quando Estevão está diante disso, ou quando Pedro e João são levados diante do Sinédrio. Então, estas coisas realmente aconteceram. Verso de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Vejam, é muito importante a expressão neste ponto. Ou seja, quando Jesus está falando de coisas espirituais, quando Jesus está mostrando a suprema importância do reino de Deus, da eternidade, da vida eterna, dos valores espirituais que sobrepõem-se aos valores materiais, então um tolo, um nécio ali, nunca falta esse tipo de gente, ele vai distorcer, ele vai olhar de uma forma totalmente equivocada para Jesus e mostrar toda a sua tolice ao colocar coisas materiais acima de coisas espirituais. Isso fica mais evidente porque nós temos que observar com quem este homem está falando. Ele olha para Jesus como um rabino qualquer, como uma autoridade, mas uma autoridade que está preocupada com questões materiais, como um juiz que pode trazer a ele um benefício imediato, um benefício material. Como há tolos assim nos nossos dias também, queridos. Pessoas que buscam o Senhor Jesus, mas com interesses meramente materiais, meramente humanos, meramente imediatos. Coisas que são, às vezes, até justas. Nós não podemos dizer que a questão desse homem aqui não fosse justa, mas essa questão é uma questão que se torna completamente irrelevante quando contrastada, quando comparada com aquilo que Jesus de fato veio fazer, com a missão suprema do Senhor Jesus de salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, conceder vida eterna àquele que estava morto. E então esse homem é um tolo, porque não conseguiu compreender isso. Verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Vejam, Jesus, ele se esquiva dessa questão porque essa não é a responsabilidade dele. Esta não é a missão dele. Não foi para isso que ele veio. E Jesus vai, então, verso 15, recomendar aos discípulos: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E para comprovar esta afirmação do Senhor Jesus, algo que o mundo hoje não concorda, algo que o mundo hoje grita
plenos pulmões contra esta declaração do Senhor Jesus. De fato, o mundo de hoje, inclusive dentro das nossas igrejas, permanece e reina esse conceito de que as coisas que nós temos são mais importantes do que quem somos, ou de realidades que deveriam ocupar de fato a nossa mente e a nossa preocupação. Vejam, não é uma questão de Jesus estar dizendo que não deve haver nenhum tipo de preocupação com a vida material, mas uma questão de lugar, de realmente dar valor certo às coisas. Então, quando as coisas materiais estão à frente das coisas espirituais, nós vamos lembrar que aqui mesmo, anteriormente, Jesus ele falou a respeito daquilo que era um grande perigo aqui. Vamos olhar aqui. Jesus vai falar a respeito, ele vai contar uma parábola. Vamos olhar aqui só um minuto, no capítulo de número 6. Perdão, no capítulo de número 5, Jesus vai falar a respeito daquilo que era necessário quando ele fala a respeito da palavra de Deus que está sendo anunciada, mas depois ele vai propor uma parábola. Você deve se lembrar que nesta parábola Jesus fala a respeito de tipos de solo que vão receber a palavra de Deus, e há um tipo de solo que é o solo onde há muitos espinhos, e ele diz que esses espinhos são as preocupações, aquelas preocupações materiais que acabam sufocando aquilo que deveria germinar e crescer e florescer e frutificar, que é a palavra de Deus. Mas essas preocupações, elas acabam tomando esse lugar. Então, aqui nós estamos olhando para um homem que é um exemplo disso. E Jesus vai, então, contar uma parábola. Verso 10. Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. É aqui que está o segredo. Vejam, esse homem traz a questão aqui para uma dimensão maior. Ele olha para a sua alma e ele diz: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. E não é assim que a maioria das pessoas hoje tem vivido? Não é assim, não é uma lei praticamente universal que tem reinado inclusive sobre crentes em Cristo Jesus? Aproveite a vida. Uma expressão em latim, carpe diem, aproveite o dia ou aproveite a vida. Você deve viver intensamente a sua vida. Mas vejam o que acontece. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco. Esta é a palavra de Deus a todos que assim se comportam. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Para ele não serviria de nada. É isso que Jesus está dizendo. Não que estas coisas não sejam importantes para o nosso viver diário. O dinheiro, os bens, essas coisas são importantes sim para o nosso viver diário. Não podemos existir nesse mundo sem estas coisas, é impossível. Mas elas não devem ocupar o primeiro lugar, elas não devem ter a proeminência, elas não devem constituir
de fato, o nosso propósito neste mundo. Há uma vida, há uma eternidade a ser vivida, há algo muito maior nos esperando após deixarmos esse mundo. E estes bens, estas riquezas, todas estas coisas, todas as realizações humanas, elas não servem de absolutamente nada para a eternidade. Por isso, verso 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quantas pessoas têm trocado a eternidade, têm se colocado debaixo da condenação, debaixo do juízo de Deus, ou têm permanecido, melhor dizendo, debaixo da ira de Deus, por simplesmente serem tolas, por não se darem conta de que estão fazendo exatamente isso. Estão talvez como os fariseus, preocupados com as aparências. Não é uma coisa que nós hoje temos em abundância no nosso mundo? As pessoas em busca de reafirmarem uma beleza exterior, se dedicam a fisiculturismo, a cirurgias plásticas, aparências. Estão muito preocupados com como são vistos pelos demais. Mas nenhuma preocupação há com a questão espiritual, com o acerto de contas, com o dia do encontro com o Senhor, com o dia que vão deixar esse mundo. Todas essas coisas, você pode ser o Mister Universo ou a Miss Universo. Não faz diferença. Essas coisas passam. Inevitavelmente passam. Elas murcham. Elas se acabam. E depois disso, vem a morte. Vem a sepultura. Vem a eternidade. Pessoas estão muito preocupadas com a sua situação financeira. Influencers fazem de tudo, até o impensável, para conquistarem mais seguidores e, com isso, mais lucro, mais lucratividade. Homens e mulheres se dedicam a tráfico de drogas para conseguirem maiores recursos. Políticos se sujam, se lameiam na corrupção. Empresários, da mesma forma. Tudo no sentido de serem mais ricos. Mas isso passa. Me lembro de políticos que eram importantes no meu tempo de infância e que hoje sequer são lembrados. Pela maioria. Mas esses homens, muitos deles já morreram. Muitos deles morreram, inclusive, no ostracismo, no esquecimento, na solidão, às vezes de uma forma tão melancólica e triste. E a mesma pergunta, a mesma afirmação: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pessoas que se dedicam muitas vezes à religião, a fanáticos religiosos, àqueles que se esmeram, são chamados de beatos, enfim, também estão preocupados com o reino de Deus, mas não querem reconhecer o Senhor Jesus. Os fariseus eram homens preocupados com as aparências, preocupados com a religiosidade, até chegavam a perguntar sobre como herdar a vida eterna. Mas eles tinham um meio particular de fazerem isso. Eram pobres, miseráveis,
nus diante de Deus, porque não conseguiam enxergar aquilo que era o propósito da lei. Não conseguiam enxergar a sua própria miséria. Mas diante deles estava a riqueza do reino de Deus, o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus. Mas eles se recusaram e até tramaram para anular, para aniquilar, para matar mesmo o Senhor Jesus. Tantas e tantas situações, queridos, que nos mostram tão claramente quão distante o ser humano está do Senhor. Quão distante o ser humano está do reino de Deus, mesmo que o reino de Deus esteja bem à sua frente, bem ao seu alcance. Mas eles deliberadamente, o ser humano deliberadamente, se desvia e se distancia do reino de Deus, simplesmente por rejeitar o único dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus, o único que foi capaz de declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas pessoas são ricas de diversas formas, mas não para com Deus, porque rejeitaram a maior de todas as dádivas concedidas ao ser humano, o Filho de Deus, e o testemunho que o Espírito Santo dá dele através das Escrituras Sagradas. Cometeram e cometem o único pecado que realmente não pode ser perdoado. Todos os outros, até mesmo um xingamento contra o Filho de Deus, pode ser perdoado. Mas rejeitar o testemunho do Espírito Santo de Deus, isso não há perdão. Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, somos confrontados, ó Pai, com a verdade da Tua palavra. Somos testados, ó Pai, na nossa sinceridade, na nossa honestidade e nos nossos valores também, Senhor. Mas nós te rogamos de modo especial, se há alguém que ouve ou ouvirá esta mensagem em qualquer ocasião que seja, e que ainda, Senhor, não tem esta riqueza para contigo, por ter rejeitado, por continuar rejeitando teu Filho Jesus como único e verdadeiro Salvador. Nós te rogamos, Senhor, que haja nesta noite arrependimento, ó Pai, rendição aos pés de teu Filho Jesus, para que esta alma não se perca, mas tenha a vida eterna que só teu Filho Jesus pode oferecer. E a nós que já somos teus filhos, nós te rogamos, Senhor, a misericórdia de compreendermos também claramente, Senhor, nossa responsabilidade na tarefa de levarmos o teu reino, mesmo, Senhor, que isso nos custe a vida. De entendermos que isso deve ser prioridade em nossas vidas, ó Pai, mesmo diante de situações tão extremas como muitos dos teus servos enfrentaram, como os profetas, como os apóstolos, de perderem muitas vezes as suas vidas por isso, não foram esquecidos. Tem da tua parte, Senhor, sempre uma recompensa, porque sabemos que, como teu servo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, nosso trabalho no Senhor não é vão. Assim, Senhor, despede-nos deste culto. Mas sempre, Senhor, conserva-nos, ó Pai, dentro da Tua palavra.
para a honra e glória de teu santo nome. É a nossa súplica, no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós nos despedimos deste culto, desejando a todos uma excelente noite, um bom descanso a todos, um excelente final de semana e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor.